Cultivo Online, capítulo 371. Ensopado de carne. Me siga, Shimaili disse aos dois antes de entrar na caverna que estava bem iluminada. Apesar de não ter fontes óbvias de luz, quase como se as próprias paredes estivessem brilhando. A caverna era incrivelmente longa, pois eles caminharam por mais de 10 minutos sem ver nada. Qual a profundidade desta caverna? Wang Xiuying não pôde deixar de perguntar. Alguns milhares de quilômetros, eu acho, ela respondeu casualmente. O que? Isso é incrivelmente longo. Como isso é possível? Não subestime as cavernas de pedras espirituais. Cada uma delas é incrivelmente espaçosa, mas contém apenas algumas centenas de milhares de pedras espirituais, e se você minerar todas elas, serão necessários 100 anos para que elas retornem. Shimaili disse. Você percebeu que a energia espiritual aqui é muito diferente da externa? Este é um tipo especial de energia espiritual que dá origem a pedras espirituais. Haverá uma caverna de pedra espiritual por perto, e elas valem uma fortuna. Então lembre-se desse sentimento. Shimaili disse a eles. Wang Xiuying e Yuan assentiram antes de gravar essa energia espiritual em seus corações. Esperançosamente, um dia eles encontrarão sua própria caverna de pedra espiritual. Cerca de meia hora depois, eles finalmente puderam ver algumas pedras espirituais, e elas estavam saindo da parede como cristais. Uau! Então é assim que as pedras espirituais se parecem na natureza. Que legal! Tanto Yuan quanto Wang Xiuying olharam para eles como se estivessem fascinados. Fazemos questão de deixar alguns para trás para que possam crescer novamente no futuro. Eles podem crescer novamente? Eles olharam para ela com as sobrancelhas levantadas. Shimaili assentiu e disse. Enquanto não explorarmos tudo, eles acabarão por crescer novamente. Porém, isso levará pelo menos 100 anos. De qualquer forma, este é o mais longe que deveríamos ir. Mas não é porque não podemos estar lá. É simplesmente porque não haverá nada para ver a menos que viajemos algumas centenas de quilômetros, o que pode levar horas, e eu não quero perder seu tempo. Shimaili disse. E ela continuou. Se você realmente quer ver, imagine um grande pedaço de pedras espirituais presas na parede. Você tem alguma dúvida? Wang Xiuying então perguntou. A mineração de um pedaço maior de pedra espiritual aumenta sua eficácia? Por que só vejo pedras espirituais do tamanho de uma pedra? Ótima pergunta. Na verdade, há uma razão pela qual eles são tão pequenos e não maiores. E é simplesmente porque ter um tamanho maior não significa que terá mais energia espiritual. Uma pedra espiritual do tamanho de um punho e um espírito do tamanho de uma pedra terá a mesma quantidade de energia espiritual. É assim que os céus a fizeram funcionar. No entanto, isso não significa que você pode tornar as pedras espirituais extremamente pequenas, pois as pedras espirituais perderão eficácia se ficarem muito pequenas. Após milhões de anos de prática e experiência, os cultivadores descobriram o tamanho perfeito para as pedras espirituais, e isso se tornou o padrão. Eu vejo. Algum tempo depois, eles deixaram a caverna da pedra espiritual. O que devemos fazer agora? Yuan perguntou a ela. Não há nada a fazer além de dar uma olhada na cidade. Shimaili disse. Então o que você normalmente faz? Wang Xiuying perguntou a ela. Eu treino, o dia todo. Raramente saio de casa, disse ela. Surpreendendo-os, pois parecia o tipo que realmente gostava de sair de casa. Na verdade, há muitos anos não exploro a cidade como faço com vocês. Se algum dia eu sair, seria para lutar contra os outros no templo do dragão ancestral. Treinando e me aprimorando, Shimaili disse com um sorriso no rosto. Entendo, já que esta é uma chance tão rara, vamos dar uma olhada na cidade um pouco mais, disse Yuan a ela. Ok, Shimaili acenou com a cabeça com entusiasmo. Assim, eles seguiram em direção à cidade e iniciaram outra rodada de exploração enquanto experimentavam novos alimentos sempre que os encontravam. O tempo passou extremamente rápido e, no que pareceu um piscar de olhos, já estava escuro. Yuan desconectou-se do jogo depois de jantar com a família real. No momento em que Yuan desligou o jogo e voltou para seu quarto, um aroma forte e rico assaltou seu nariz, fazendo sua boca salivar imediatamente. Uau, que cheiro incrível! O que Meixiu poderia estar cozinhando? Yuan se perguntou interiormente, sua imaginação correndo solta. Algum tempo depois, Meixiu entrou em seu quarto e o ajudou a sentar na cama. O que há para o jantar? Yuan perguntou rapidamente a ela. Ensopado de carne, ela respondeu com uma voz calma. E ela continuou. Embora ainda pareça uma sopa, há grandes pedaços de carne ali e vem com arroz. Enquanto eu puder mastigar, não vou reclamar, Yuan disse. Me dê um momento. Meixiu então colocou um cobertor na frente dele para o caso de alguma comida cair, e ela começou a alimentá-lo com ensopado de carne. Essa comida é incrível. A carne é macia. Como aquele espeto de carne de dragão que eu comi há pouco tempo. Não sabia que você cozinhava tão bem. Claro, sua sopa também tem um gosto bom. Mas este é um nível diferente. Yuan a elogiou após uma única mordida. Obrigada, Meixiu disse com um leve sorriso no rosto, pois ela não pôde deixar de se sentir feliz ao ouvir seus elogios, especialmente quando ela trabalhou duro durante o treinamento para atingir esse nível. Depois do jantar, Meixiu perguntou-lhe: como você se sente? Bem, para ser completamente honesto, não estou satisfeito. No entanto, a comida estava ótima. Yuan disse.
Não está cheio, hein? Bem, foi isso que o Dr. Wang aconselhou, mas vou avisá-lo que você não está satisfeito. A propósito, para referência, quanto você acha que ainda pode comer? Provavelmente posso comer mais 2 ou 3 refeições deste tamanho sem problemas, disse ele. Ter isso tanto? Meishiu olhou para ele com olhos arregalados. Felizmente, eles têm muito dinheiro com a venda do tesouro, ou seria difícil alimentá-lo. Ok. Depois do jantar, Meishiu transmitiu a notícia ao Dr. Wang. É claro que o Dr. Wang não ficou surpreso que a refeição não fosse suficiente para Yuan, já que ele a preparou propositalmente para que Yuan não ficasse satisfeito para que seu estômago se adaptasse à nova dieta. Continue alimentando-o com essa quantidade pelos próximos 3 dias. Depois você poderá aumentar lentamente a quantidade. O Dr. Wang a instruiu por telefone. Eu entendo, obrigado, Meishiu disse a ele. Na manhã seguinte, Yuan e Wang Xiuying seguiram Shi Maili pela cidade novamente. E num piscar de olhos, outro dia se passou. Os 3 continuaram assim até que uma semana inteira se passou. A formação de teletransporte deve ficar pronta em 3 dias. O Imperador Dragão disse a eles. 3 dias, hein? O que vocês querem fazer? Continuar olhando pela cidade? Mas já vimos praticamente tudo. Se vocês tivessem mais tempo aqui, poderíamos ter ido mais longe. Shi Maili perguntou a eles. Isso pode parecer estranho, mas eu gostaria de praticar meu olhar do dragão com você. Yuan disse de repente, deixando-a pasma.